mais uma vez, né, mais uma videoaula aí. Agora vamos falar do ciclo reprodutivo das briófitas, né, ou dos vegetais, né. Então a primeira coisa que vocês devem ter em mente é que as plantas, elas se reproduzem a partir da alternância de gerações, ou seja, nós temos a fase esporofítica, onde libera os esporos, e depois a fase gametofítica, que libera os gametas, né? Só lembrando que a fase esporofítica é a fase diploide, ou seja, formada por células somáticas, que tem o número total de cromossomos. Já a fase gametofítica é aquela fase haploide, onde os gametas, eles têm metade do número de cromossomos da espécie, tá ok? Então vamos começar aqui com o ciclo reprodutivo das briófitas. Então vejam aqui que nós temos o esporófito, né? Que no caso dos musgos, né? Que são o exemplo das briófitas, né? Não é a fase definitiva, né? É como se fosse a fase intermediária, no caso das briófitas, tá bom? Então nós temos aqui a cápsula liberando os esporos, né? Daí o nome esporofítico, né? Ou a fase esporofítica, tá? Esses esporos, eles vão evoluir, né? E se desenvolverem, né? Formando aí os gametas, né? Ou gametófitos, né? Os gametófitos são estruturas que formam os gametas. Então, os gametófitos é como se fosse a fase definitiva dos musgos, né? Para quem não sabe o que é musgo, é aquela gramínea, né? Aquele lodo verdinho que se forma em locais úmidos, né? Uma vez que eles dependem da umidade para o transporte dos seus gametas. Então, o gametófito masculino liberando aí os seus grãos de pólen, né, os seus gametas, que vão fecundar os gametas femininos, né, que está aqui no gametófito feminino, tá? A partir dessa fecundação, nós temos então a formação de um esporófito jovem, né, e esse esporófito se desenvolve, originando o esporófito adulto, né, e recomeçando todo o ciclo reprodutivo da briófita. Então, alternância de gerações. Seguindo aí, nós vamos entrar aí no ciclo reprodutivo das pteridófitas, né? Então nós temos aqui o exemplo da samambaia, né? Então a samambaia, a fase esporofítica, né, é a fase definitiva, é aquela planta que você tem em casa, tá certo? Então, de vez em quando, a folha da samambaia, ela fica com essas pintas aqui, né? Como se fosse ferrugem, né? Muita gente pensa que ela está doente, mas não é, né? Isso aqui são os esporos, né? Ou seja, o esporófito, né, que vai liberar os esporos, né? Esses esporos, eles se desenvolvem formando aí os gametófitos, né? Então aqui o gametófito, ele origina aí os anterozoides, né, que são a parte masculina, né, e vai até a oosfera, que é a parte feminina, né, para ver a fecundação, tá certo? A da fecundação, então nós temos a formação de um novo esporófito jovem e aqui o esporófito adulto, que é a samambaia que você cultiva em casa, tudo bem? Bom, prosseguindo aí, nós temos agora o ciclo reprodutivo das gimnospermas, né? Como gimnospermas aqui, nós vamos ter o exemplo do pinheiro, né? Que dá a pinha, tá certo? Então, o pinheiro, que é a árvore, né? Nós temos aqui a fase esporofítica, que libera os esporos, né? Esse esporo, ele vai produzir aí o estróbilo, que é a parte reprodutiva do pinheiro, né? Na realidade aqui nós não conseguimos detectar essas alternâncias de gerações aqui, nesse caso das fanerógamas, né? Gimnospermas e angiospermas. Então aqui do lado nós temos, né, as estruturas reprodutoras dessas árvores, né? Que nós temos aqui os estróbilos, né? Então nós temos os estróbilos que produzem os grãos de pólen, que é o estróbilo masculino, e aqui o estróbilo feminino, né? Onde está o ovário, né? Que vai receber os grãos de pólen para ver a fecundação, tá bom? Então aqui nós temos o estróbilo masculino, né? Produzindo aí o grão de pólen, né? O grão de pólen que vai ser levado pelo vento, poliniza, né, a parte feminina aqui, formando aí a fecundação, né? Então da fecundação forma a semente, tá? E da semente ela cai no chão e germina, formando novas plantas, né? Novas árvores, novos pinheiros, né? Como nós temos aqui, tá bom? Então nesse caso não há a participação de nenhum animal, somente o vento, né? Essa que é uma desvantagem da gimnosperma em relação às angiospermas.
E para finalizar aqui o ciclo reprodutivo das angiospermas. As angiospermas que são as plantas mais evoluídas, né, atualmente. Então nós temos aqui o vegetal adulto, né? Então aqui nós temos a flor. Então a flor aqui é como se fosse o órgão reprodutivo das angiospermas. Aqui nós temos a parte central, o gineceu, né, que é a parte feminina. Então aqui nós temos o ovário, aqui o tubo polínico, né? Essas partes do lado aqui são as anteras que vão formar a parte masculina, né? Os androceus, né? O androceu que vai liberar o que? Os grãos de pólen, tá? E os grãos de pólen, eles vão fertilizar o que? O ovário, né? Então aqui nós temos a fertilização, tá? Quando o óvulo que está aqui, ele é fertilizado, ele é fecundado, as pétalas das folhas caem, né? E nós temos a semente. Essa semente, ela vai ser envolvida pelo fruto, né? Então o fruto é como se fosse o útero que vai envolver aí a semente, né? Essa semente depois ela cai no solo, germina e origina o indivíduo adulto, tá ok? Então esse é o ciclo reprodutivo das angiospermas, tá bom? Então as angiospermas, pelo fato das flores, liberar odores, atrai insetos, né? E como abelhas, né? Também atraem pássaros, né? Com os beija-flores, né? Para poder ajudar na polinização, né? Disseminando as suas sementes para folhas ou flores, né? E plantas que estão a alguma distância, né? Então essas plantas têm muitas variedades e ocupam um espaço maior na terra, tá bom? Então tanto a gimnosperma quanto a angiospermas, elas já vivem em ambiente terrestre, tudo bem? Então é isso aí, tá? E vamos aí para a próxima aula que vocês vão assistir depois, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. E aí, Bilão?